Olá, amigos do segundo ano, estamos aqui no nosso terceiro encontro para falar do assunto do terceiro bimestre. Já é o terceiro e último assunto, hein? A agricultura. Quem perdeu as primeiras aulas do terceiro bimestre, vai lá no site, entra lá, confere. Aula capítulo 11, capítulo 12. Esse é o capítulo 13. Bem, pessoal, o que é que vem aí no capítulo 13 para vocês? Olha só, quando a gente estuda a agricultura, tá? Quando eu falo agricultura, pessoal, você já consegue considerar aí a pecuária também, tá? Quando a gente fala de agricultura, a gente pode dividir aí duas vertentes, tá? Sistema agrícola e sistema agrário. O sistema agrícola diz respeito à produção no campo. O sistema agrário diz respeito às questões políticas no campo, tá? Então o capítulo 11 e o capítulo 12, que a gente falou mais dentro de uma vibe de produção. Ou seja, falamos ali um quesito agrícola, tá? Uma estrutura agrícola. Agora não, nós vamos falar aqui nós vamos vestir o assunto campo com as questões políticas. Então nós vamos falar mais ali de um quesito agrário, tá certo? E quando a gente fala de agrário, uma das primeiras coisas que a gente se lembra, tá? Que é bem emblemática no que tange agrário, no que tange a questão política, é que diz respeito à distribuição de terra no campo. Como é distribuída essa terra no campo do Brasil? Interessante é que a distribuição de terra do Brasil no campo, na área rural, não é diferente da distribuição de renda. Se da distribuição de renda a gente fala concentração de renda, aqui no campo a gente fala de concentração de terras. E a forma que essa terra é distribuída, concentrada ou não, nós chamamos de estrutura fundiária. Portanto, nós temos uma estrutura fundiária concentrada, galera. Nós temos uma estrutura fundiária concentrada. A minoria tem a maior parte de terras e uma maioria, os minifundiários, tem uma menor parte de terras, tá? Bem, você tá vendo aí nesse caso aí no gráfico, tá certo, pessoal? Ali um paralelo entre estabelecimentos rurais, que a gente pode dizer que são os imóveis rurais, e do lado direito são as áreas ocupadas, tá certo? Se você olhar para a área direito aí, ó, áreas ocupadas, dá uma olhadinha aí no número 43,8%. Olha, tá olhando? Certo. Essa legenda preta aí, 43,8% ocupada, vamos ver aí no caso o percentual de estabelecimentos rurais que tem esses 43,8%. É só olhar para o esquerdo, ó. Olha lá a legenda preta, 1,6%. Então, ou seja, isso quer dizer o quê? Trocando em miúdos, 1,6% dos imóveis rurais ou estabelecimentos rurais, como está aí, é dono de 43,8% das áreas ocupadas. Quer dizer, gente, se isso não for uma estrutura fundiária concentrada, eu não sei mais o que é ser concentrado, tá? Agora a grande pergunta é, galera, por que o Brasil tem uma estrutura fundiária concentrada? E aí, para explicar isso aí, tanto nós vamos precisar da história, como também nós vamos precisar entender ali de algumas políticas internas, porque na realidade as causas dessa concentração fundiária estão ligadas a fatores externos, aos fatores históricos, também está ligado a fatores internos. Fatores históricos está ligado ao processo de colonização nosso, né, pessoal? Um processo de colonização na qual, ali no caso, ela privilegiou uma minoria em detrimento da maioria, né? Aliás, a gente pode dizer ali no caso que a princípio ali com a atividade canavieira, né, a cana-de-açúcar, nós vamos ter ali um modelo agrícola que é chamado de plantation, tá? Plantation. Onde esse plantation é marcado pela exploração da mão de obra, onde esse plantation é marcado ali por ser uma agricultura típica de países subdesenvolvidos de clima tropical, onde esse plantation é marcado por uma produção ali cujo destino dessa produção é voltada para o mercado externo, tá certo? Então, pessoal, quando o Brasil vai sendo ocupado, né, e essas terras ali, algumas elas vão ser distribuídas, vai ser uma distribuição de terras ali antidemocrática, tá? No que tange ali ao acesso à terra. É o que a gente chama ali, aquilo que vocês veem na história, ali a política chamada de sesmarias, tá? Essa política de sesmarias, onde as terras ali no caso, né, eram doadas, digamos assim, entre aspas, para aquelas pessoas de confiança do rei, ou seja, pessoas de posse. Então, essa forma de apropriação da terra foi sendo reproduzida ao longo do tempo, o que ajuda a gente a entender essa concentração fundiária. Em 1850, pessoal, houve a chamada Lei de Terras, tá? Onde só adquiria terra a partir da compra da mesma. Ou seja, você vai imaginar, quem é que tinha dinheiro para comprar essas terras? Tá? Uma minoria, né, pessoal? Uma minoria, né? Uma burguesia minoria ali. Então, pessoal, a sesmaria, a lei de terras, eu posso até dizer também aí no caso,
a Revolução Verde, que já vai ser no final do século XX, tudo isso vai fazer com que essa concentração se intensifique, aumente ali a distância entre o grande agricultor, o fazendeiro, a agricultura comercial e o pequeno. Em meio, gente, a tudo isso, é claro que aquela população que está ali à margem, né, desse campo, desse solo bom, dessa tecnologia que vai surgir mais na frente, esse grupo de pessoas ali, tá, ela vai ficar insatisfeita, né, com essa situação. E é em meio a essa insatisfação que vai surgir ali alguns movimentos, né, contra essa estrutura fundiária concentrada no Brasil, como a Liga dos Camponeses, que vai ser ali reprimida de forma violenta. Vamos ter também ali um movimento mais recente, que vai surgir ali na década de 80, que é o chamado MST, o Movimento Sem Terra, tá, pessoal? Aliás, esse MST é um grupo de pessoas ali, no caso, camponeses, que querem terra para produzir, para trabalhar, tá, pessoal? Não é um grupo de pessoas que não tem casa não, tá bom? Senão seria o movimento do sem casa, é o movimento do sem terra no caso. Então a gente repara que esses movimentos aí no caso, tá? Tanto a Liga dos Camponeses, que hoje não existe mais, como o Movimento Sem Terra, vai existir justamente nesse vácuo aí, né? Nesse vácuo, desse desamparo ao pequeno agricultor, tá, pessoal? Bem, em meio a essas insatisfações que levam ao êxodo rural, ajudando para o processo de urbanização no Brasil, o governo vai tentar ele fazer em alguns momentos algumas medidas para tentar ali amenizar os nervos do campo, tá? Para tentar ali conter também essa insatisfação, conter o êxodo rural. E eis que nós vamos ter no governo de João Goulart a criação do Estatuto do Trabalhador, né? Estatuto do Trabalhador esse que vai ali dar para o trabalhador rural ali os mesmos privilégios trabalhistas, direitos trabalhistas do trabalhador do urbano, ou seja, direito a férias, direito ao 13º, as férias remuneradas, tá, gente? Só que esse Estatuto do Trabalhador teve um efeito colateral negativo, né? Porque muitos fazendeiros queriam ali se livrar desses encargos sociais. Então o que é que eles fizeram? Passaram a demitir e contratar de forma temporária. Então esse Estatuto do Trabalhador, na realidade, ele não colaborou muito aí para que diminuísse esses problemas aí agrários, tá? Vale lembrar que quando a gente fala de problema agrário, a gente está falando de problema de distribuição de terra e tem que haver o assentamento de terra, e para poder ali resolver os problemas do sem terra é preciso ter uma reforma agrária, né, pessoal? E aí, nesse caso, o INCRA, né, vai ser um instituto aí de vital importância, um instituto de vitalidade, que vai ser responsável aí por trabalhar e por administrar toda essa conduta aí de remanejamento de terras, de classificação de terras, tá? De assentamentos de terras. É por isso que vai ter o Estatuto da Terra, que é para justamente poder classificar essas terras, saber quem é o grande agricultor, saber quem é o pequeno e o pequeno, classificá-lo, tá? E a partir dessas informações coletadas, ali o INCRA, ele ter ali dados e ter um corpo de informações que possa ali fazer um trabalho de assentamento mais eficiente, tá, pessoal? É bom lembrar também que quando se fala de agricultura, a gente pode também falar de política e linkar com o meio ambiente, tá? E é o que está lá no livro de vocês, nesse capítulo aí, tá bom, pessoal? Lembre-se que a agricultura, o uso inadequado do solo, tá? O uso inadequado da agricultura, ela vai gerar ali alguns impactos ambientais, tá? Ela pode provocar a eutrofização dos rios, ela pode provocar a erosão dos solos, formando ali a ocorrência de buracos, tá certo, pessoal? A erosão remontante, no caso, tá certo? Que é vossorocas, ravinas, o próprio desmatamento também, a expansão da fronteira agrícola, que é algo bem forte aqui no Brasil, principalmente em função da soja, pegando ali o sul da Amazônia, a região de Mapitoba, oeste da Bahia, tá? Tudo isso vai gerando desmatamento, que vai intensificando o processo de efeito estufa e chegando lá no aquecimento global. Tá bom, pessoal? Então, por hoje, a gente fica por aqui. No mais, você vai acompanhando agora a partir dos livros, vai lá, lê, faz atividades, aprofunda, tá certo, pessoal? Que é pra gente pegar aí e terminar um capítulo 13, terminar um terceiro bimestre bem munido de informações, de conteúdo e de conhecimento. A gente se encontra agora no quarto bimestre. Até lá!